Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite, amigos. Hoje quero, em nome do Senhor Jesus, compartilhar com você sobre o tema: você tem entendimento espiritual? Você tem percepção espiritual? Se tem, amém. Se não tem, nós precisamos ter visão, entendimento dos valores, das maravilhas do Reino de Deus. Desde já eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção, e que você esteja orando por mim. Preciso muito das suas orações. E que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus abençoe você, amigo, amiga, e que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Então, o texto que vamos estar iniciando com base é 2 Reis 4, 8 ao versículo 9. Antes vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, por mais um momento, por esse momento de comunhão, de reflexão, de meditação. Que teu Espírito Santo esteja abençoando meu irmão, abençoando a minha irmã, abençoando cada pessoa que nesse momento se dispõe a ouvir a tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja, Deus, ministrando em seu coração o teu plano, o teu propósito, e abrindo o entendimento de cada um de nós, para que, ó Pai, cada um de nós possa ver, possa enxergar os valores do Reino de Deus. Pai, assim oro, em nome de Jesus. Amém. Então deixe a Bíblia aberta. Vou estar compartilhando outros versículos, tá? Mas aqui a palavra de Deus diz assim, em 2 Reis 4, 8 e 9. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vejo, então, essa atitude dessa mulher, que é uma atitude espiritual. Ela viu, ela percebeu que aquele homem que passava por ali não era apenas um homem qualquer, não era um profeta qualquer, mas ela percebeu que ele era alguém totalmente diferente. E quando ela diz aqui, vejo que é um homem, ou um santo homem de Deus, é que ela tinha uma experiência também dos feitos de Deus, dos atos de Deus, das maravilhas de Deus, porque com certeza eu creio que ela estava bem informada das maravilhas, dos feitos de Deus na vida do povo de Deus, como também na vida dela e da sua família. Então é muito importante nós, nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de crise, tempo de aflição, tempo de pandemia, e também um tempo quando muitos estão dando mais valor, mais importância, mais prioridade às coisas materiais. E nós precisamos ter uma visão, ter um entendimento dos valores do Reino de Deus, porque as coisas materiais, elas são passageiras. A palavra de Deus diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas tinham uma visão do Reino de Deus. Então, se você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós precisamos ter essa visão, ter esse entendimento, ter essa percepção dos valores do Reino de Deus. Então, essa mulher, ela é um exemplo. Vejo que ele é um santo homem de Deus. Então, num tempo como esse que estamos vivendo, é muito importante, é fundamental que nós possamos ter essa percepção. Quero aqui lembrar alguns textos e exemplos de pessoas
que viveram assim e até oraram. Então daí a importância da oração. Então, se você deseja ter uma visão, um entendimento dos valores do Reino de Deus, é muito importante que você e eu possamos manter, possamos praticar uma vida de oração. Porque na medida que nós vamos orando, então Deus, o Espírito Santo, ele vai agindo, ele vai trabalhando e ele vai abrindo também o nosso entendimento espiritual. Como por exemplo, nós temos o exemplo de Salomão. Ele pediu ao Senhor para ter essa visão, para ter esse entendimento espiritual. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele diz: portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Então, é bom nós fazermos essa oração a Deus: Senhor, me dá entendimento espiritual, para que eu perceba, para que eu veja, para que eu reconheça aquilo que é bom e aquilo que é mal, e eu possa escolher sempre aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor. Paulo ele vai dizer também, lá em 1 Coríntios, que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Tá? Uma pessoa natural, uma pessoa carnal, uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, então ela só vê, ela só enxerga as coisas materiais. Então, em 1 Coríntios 3, ou melhor, 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então, o homem natural, então ele não vê, ele não reconhece, ele não percebe os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, os princípios de Deus, as verdades de Deus. Por outro lado, Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Ele vê, ele percebe, ele nota as coisas do reino de Deus. Tá? Então, Deus quer que você e eu tenhamos essa percepção, assim como essa mulher teve. Vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Então, ela tinha visão, ela teve a visão espiritual, o entendimento espiritual, e é isso que Deus também espera de você, de mim e de nós. Um outro exemplo que eu quero lembrar é de Davi. Então, Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Davi, ele teve várias dificuldades, falhas, mas é o próprio Deus que diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Eu acredito porque Davi, ele escolheu agir de uma forma que agradava a Deus. E ele mesmo pede ao Senhor nos seus salmos, nos seus momentos até de sofrimento, de dor, de tristeza. Então nós percebemos nos seus salmos ele orando, pedindo ao Senhor a direção, o entendimento espiritual. Quero lembrar aqui, em 2 Reis, no capítulo 5, 12, ele diz assim: entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e sobre todo o seu povo. Então ele entendeu, ele compreendeu que ele chegou até aquele momento, aquela posição, porque Deus colocou. Tá? Então ter entendimento espiritual é você também ter certeza que aquilo que você vai fazer, ou que fez, ou está fazendo, é realmente da vontade do Senhor. Tá? Isso pode se aplicar a uma viagem, a um emprego, tá? A um compromisso do dia a dia. Então, Deus quer que você e eu tenhamos essa visão, essa percepção espiritual. Também nós temos o exemplo de Neemias. Depois leia lá o capítulo 6 de Neemias. O Neemias está sendo usado por Deus e
está conduzindo o povo, está liderando o povo para estar reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas existem os opositores, os inimigos que estavam lançando ciladas para que ele desistisse, juntamente com o povo. E a Bíblia diz que até mesmo falsos profetas foram usados para atrapalhar, para desanimar, desencorajar Neemias. E o texto diz, lá no capítulo 6, depois leia, que ele foi na casa de um profeta. Só que quando ele chegou lá, esse profeta, ele não era um verdadeiro profeta, ele era um falso profeta. Ele deu conselho para Neemias entrar no templo, no Santo dos Santos, e só quem podia entrar nesse lugar era o sacerdote. Então, Neemias, ele não era um sacerdote. Neemias, ele era um homem de Deus, mas só que ele não era um sacerdote, e de acordo com a lei, só quem podia entrar naquele lugar era alguém consagrado, alguém separado por Deus para ser uma pessoa que estivesse ali naquele lugar. Então Neemias foi lá, e esse falso profeta disse que era para ele ir para esse lugar. Então Neemias disse: não vou lá, tá? Então ele percebeu, ele reconheceu que aquele profeta, ele era um falso profeta, um deles Semaías. Então no capítulo 6, 12, diz assim a palavra: então percebi. Então, discernimento espiritual, entendimento espiritual. Percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias, Sanbalate, o havia subornado. Então, Deus deu ali um entendimento, deu uma percepção para o Neemias notar que aquele profeta era um falso profeta. Então o mundo está cheio de falsos profetas. E se você, irmão, você, irmã, você, cada um de nós, nós não tivermos essa percepção, essa visão espiritual, nós vamos ser enganados. E Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que eu também seja enganado. Deus não quer que nós sejamos enganados e também nós não sejamos enganadores. Então, por isso que é muito importante você e eu estarmos colocando em nossa vida de oração esse pedido: Senhor, dá-me entendimento, dá-me visão, dá-me entendimento, compreensão, percepção do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. Quero lembrar aqui também Eclesiastes, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, na mente. E Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 3, ou melhor, capítulo 1, versículo 18, ele ora pedindo para que Deus abra os olhos do nosso coração. Então, Deus quer que nós tenhamos essa visão, que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os meus olhos, nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, possamos enxergar, possamos perceber aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno. Tá? Também quero aqui lembrar o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que Jesus, ele cura um paralítico, e depois Jesus diz que ele está perdoado. Jesus fala isso: perdoados estão os seus pecados. Então as pessoas que estavam ali ao redor começaram a criticar Jesus, começaram a desfazer o que Jesus tinha falado, a duvidar. Então Jesus Cristo diz assim no versículo 22: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Então aquelas pessoas eram pessoas religiosas, aquelas pessoas eram líderes, eram escribas, eram fariseus, eram pessoas que liam,
Eram pessoas que praticavam a sua religiosidade, mas não eram pessoas espirituais. Não eram pessoas que tinham entendimento no sentido bíblico, no sentido espiritual da palavra, o entendimento do reino de Deus. Então Jesus fala isso, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Então eram pessoas maldosas, eram pessoas que estavam cheias de pensamentos e de intenções do mal, do maligno. Então não adianta a pessoa ser religiosa, não adianta a pessoa frequentar uma igreja, ou até mesmo falar ou pregar a palavra, e se ela não tem essa percepção, não tem essa postura, essa atitude de ver e reconhecer que o que é mais importante, nós estarmos firmados, alicerçados, enraizados, arraigados na verdade, na palavra de Deus. O Paulo, escrevendo também a sua carta em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz que nós não devemos atentar para as coisas que nós estamos vendo nos olhos físicos, mas devemos atentar para aquelas que nós não vemos fisicamente, mas estamos olhando para as coisas espirituais. E o salmista, no Salmo 119, versículo 18, ele diz, é uma oração que ele faz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, é uma oração que pessoalmente eu tenho feito essa oração do Salmo 119, versículo 18. Depois confira lá esse versículo, tá? E transforme ele na sua oração. Diga para o Senhor: Senhor, abre meus olhos para que eu veja, para que eu perceba as maravilhas do seu reino, da sua palavra. E encerro aqui com um exemplo clássico de um homem que teve percepção, que teve visão do reino de Deus, do reino espiritual. Foi Moisés. Então a Bíblia diz que Moisés, ele foi criado pela filha do rei, e quando ele cresceu, ele percebeu que aquelas coisas, os tesouros, a posição que ele tinha de ser filho da filha do rei, então não tinha nenhum valor. E a Bíblia diz que quando ele cresceu, ele decidiu, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, porque tinha melhor recompensa. Olha o que diz a palavra, Hebreus 11, versículo 25 e 27 diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então ele escolhe rejeitar aqueles prazeres carnais e também posição que ele tinha, para ser um homem totalmente dedicado, consagrado ao Senhor. Versículo 27 diz: pela fé ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que exemplo lindo, que exemplo maravilhoso. Então ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele tinha uma visão, ele tinha uma percepção, ele tinha um entendimento das grandezas, das maravilhas do reino de Deus. É isso que Deus quer, meu irmão, é isso que Deus quer, minha irmã, de você, de mim, que nós possamos dar mais valor, mais importância às coisas do reino de Deus. E aqui quero lembrar daquela palavra de Cristo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e você, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite, abra o seu coração hoje para Jesus, creia nele, aceite ele como seu Senhor e seu Salvador. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe limpo o seu caminho e se converta ao Senhor, que é generoso em perdoar. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar orando em nome de Jesus.
Ó meu Deus, obrigado por esse momento de meditação, esse momento de reflexão. Que o Senhor esteja abençoando meu irmão, abençoando minha irmã, abençoando cada um de nós, e que cada um de nós tenha, Pai, essa visão, esse entendimento, essa compreensão de ver, de valorizar, Pai, o teu reino, meu Deus. Assim como aquela mulher percebeu que Elias, ou melhor, que Eliseu não era um homem qualquer, não era um profeta qualquer, mas ele era um santo homem de Deus. E que também cada um de nós, Pai, seja uma pessoa santa, uma pessoa dedicada, uma pessoa consagrada ao Senhor. Ó, meu Deus, também oro por aqueles que estão chorando, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, ou em casa, ou nos hospitais. Que o Senhor esteja a tua mão de amor, de poder, e que o Senhor esteja sarando, que o Senhor esteja curando. E aqueles que não estão salvos, que o Senhor salve, que o Senhor converta, meu Pai. Ó, Deus, assim oro, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Uma ótima noite com Jesus. Amém.